Você já sentiu que existe algo invisível controlando a forma como você pensa e reage, como se uma força silenciosa te puxasse de volta para medos e fracassos, mesmo depois de tantas orações? E se eu te dissesse que isso não é acaso nem fraqueza da sua fé, mas um confronto espiritual em que a sua mente tem sido alvo de maldições que Deus nunca planejou para você? E se você descobrisse que hoje o Espírito Santo quer colocar nas suas mãos uma chave, uma verdade escondida nas Escrituras, uma sabedoria esquecida, que quando é revelada rompe cadeias invisíveis e restaura pensamentos? O Espírito Santo está falando hoje. Deus está quebrando a maldição que tem controlado a sua mente e te impedido de enxergar quem você é em Cristo. Talvez a sua história esteja marcada por ciclos cansativos. Você se anima, faz planos, dá alguns passos e, de repente, algo puxa de volta para a tristeza, para a culpa. Lá no fundo, você já se perguntou se não nasceu para sofrer ou se não herdou uma condenação que passa de geração em geração. Mas e se eu te dissesse que essa sensação não é a última palavra e que há um poder de Deus pronto para interromper esse roteiro na sua vida? Muitas dessas correntes não começam do lado de fora, começam em pensamentos aceitos como verdade. Palavras lançadas sobre você, frases que você mesmo disse em momentos de dor, crenças que se instalaram na sua mente como se fossem parte da sua identidade. A maldição que tenta controlar a sua mente mora nesses acordos secretos. Por isso, hoje o Espírito Santo quer entrar justamente nesse lugar escondido para romper o que parecia definitivo e iniciar uma renovação dentro de você. Este vídeo não é apenas uma mensagem bonita. É uma jornada. Ao longo deste estudo, vamos passar por ensinamentos bíblicos e reflexões que vão revelar como as maldições atuam na mente, principalmente como o poder de Deus as desfaz. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com o coração confuso, buscando um sinal de Deus. Saiba que não é por acaso que esta palavra encontrou você hoje. O céu preparou este momento. Se você ficar até o final, eu creio que algo será destravado dentro de você, como se um peso antigo caísse e a sua mente respirasse de novo. Antes de começarmos o estudo, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Como um compromisso espiritual, escreva agora nos comentários esta frase ligada ao tema de hoje: a maldição acabou. Não é apenas um texto. É um ato de fé. É você dizendo diante de Deus: eu creio que o Senhor está quebrando o que tentou controlar minha mente. E, para selarmos nossa unidade, comente também paz em Cristo. Essa expressão será o nosso sinal de comunhão, a nossa forma de dizer: eu estou aqui, eu creio e eu recebo que o Espírito Santo quer falar comigo. Quando você comenta, curte este vídeo e se inscreve no canal, você não está apenas ajudando um conteúdo. Está empurrando esta mensagem para pessoas que também estão lutando com pensamentos de derrota, medo e culpa. O seu gesto faz a plataforma espalhar esta palavra, mas diante de Deus se torna um ato de evangelização. O seu clique passa a fazer parte da missão de levar consolo e libertação a lugares onde você talvez nunca pise. Saiba que o penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave espiritual que faltava para desbloquear uma bênção na sua vida. Aquela área que sempre parece travada, aquele pedido que sempre esbarra em algo inexplicável pode ser justamente o ponto onde o Espírito Santo vai agir com mais força. Por isso, não saia no meio da mensagem. Entregue estes minutos a Deus e permaneça neste ambiente de fé. Somente você, a presença do Espírito Santo e esta palavra preparada para tocar a sua mente e o seu coração. Se você está pronto, com o coração aberto e disposto a ouvir, respire fundo e entregue este momento nas mãos do Senhor. Diga em voz baixa: Espírito Santo, fala comigo hoje. Porque a partir de agora nós vamos mergulhar no estudo da palavra e Deus começará a quebrar a maldição que tentou controlar a sua mente. 1. Elias debaixo do zimbro, quando a mente acredita na mentira. Depois de uma grande vitória espiritual, quando o fogo desceu do céu no Monte Carmelo e o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, Elias deveria estar vivendo o auge da fé. Humanamente, era o momento em que ele poderia descansar, celebrar, respirar aliviado. Mas bastou uma palavra de ameaça de Jezabel para que algo se rompesse dentro dele. A mente de Elias, que havia sido instrumento de autoridade profética, passou a ser atacada por pensamentos de desespero, de fracasso, de medo. Ele corre, se afasta, se isola, sente que não aguenta mais continuar.
Debaixo de um zimbro, ele ora pedindo a morte e confessa o que muitos de nós já sentimos em silêncio: eu não sou melhor do que meus pais. Perceba como a maldição tenta entrar, não apenas pelas circunstâncias, mas pelo discurso interno. Elias começa a se ver como um prolongamento de uma história de fracasso, como se estivesse preso a um destino inevitável. Talvez você se identifique com esse momento de Elias. Não foi uma grande queda moral, não foi um pecado escandaloso, não foi o fim da fé. Foi um esgotamento, uma exaustão da alma, em que a mente, cansada, começa a acreditar em mentiras antigas. Pensamentos como nada muda, eu sempre volto para o mesmo lugar, eu não consigo ser diferente, começam a se tornar mais fortes do que as promessas. É assim que muitas maldições atuam, não necessariamente como rituais explícitos, mas como narrativas repetidas dentro da mente, até que você passa a tratar a derrota como sua identidade. A ameaça de Jezabel foi uma frase, mas encontrou um coração desgastado, e é isso que o inimigo tenta fazer com você: usar o peso do cansaço para convencer sua mente de que não vale mais a pena lutar. E é exatamente aí que a presença de Deus entra na história de Elias de uma forma delicada e profunda. Deus não responde à oração de morte que Elias faz. Ele não concorda com o pedido da mente ferida. Em vez disso, envia um anjo que toca o profeta e diz: levanta-te e come. O Senhor começa a quebrar a maldição que tentava controlar a mente de Elias, não reafirmando o discurso de derrota, mas sustentando o profeta para uma nova jornada. Deus não trata Elias como descartável, não o define pelo seu momento de fraqueza, não carimba sua história com um rótulo de fracasso. Ele cuida do corpo, alimenta, permite descanso, depois o conduz ao Monte Horebe para falar com ele em profundidade. Talvez, assim como Elias, você tenha chego a um ponto em que, cansado de lutar, a sua mente começou a dizer que não vale a pena continuar. Pode ser que frases internas como "eu nunca vou ser curado", "eu nasci para repetir a dor da minha família", "eu não consigo sair desse padrão", tenham se tornado tão frequentes que você passou a aceitá-las como verdades espirituais. Mas hoje o Espírito Santo se aproxima de você como aquele anjo se aproximou de Elias, não para concordar com a maldição, mas para interromper esse fluxo de pensamentos. Deus está tocando a sua mente para lembrá-lo de que a sua história não termina no zimbro do desespero. No Monte Horebe, Deus pergunta a Elias: "Que fazes aqui?" Não porque não soubesse a resposta, mas para revelar ao profeta o que estava dominando seu interior. Elias repete um discurso de solidão, rejeição e fracasso. Ele diz que está sozinho, que todos o abandonaram, que tudo desmoronou. Essa é a linguagem das maldições mentais: exagerar a dor, ampliar a sensação de abandono, roubar a percepção da presença de Deus. Mas o Senhor se manifesta não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e suave. É como se Deus estivesse dizendo: "Elias, eu vou falar com você em um tom que cura, não em um tom que pesa. Eu não vim aumentar o barulho da sua mente, eu vim silenciar as mentiras que te oprimem." Quando o Espírito Santo fala à sua mente, ele não ignora o que você sente, mas também não se submete ao que a sua dor afirma. Ele revela uma verdade maior do que o medo, maior do que a sensação de abandono. Deus mostra a Elias que ele não está sozinho, que ainda há um povo preservado, que ainda há propósito e missão. A maldição dizia: "Acabou, não há mais nada para você." A voz de Deus responde: "Ainda há caminho, ainda há unção, ainda há pessoas que serão tocadas por meio da sua vida." Percebe como o Senhor quebra a maldição que tenta controlar a mente, substituindo a narrativa da derrota pela revelação do propósito. Da mesma forma, hoje o Espírito Santo quer confrontar as histórias que você vem contando para si mesmo há anos. Quem sabe você tenha se olhado no espelho e se enxergado como alguém marcado para sempre pelos erros do passado, pelas palavras que ouviu na infância, pelos fracassos que viveu. Contudo, o Senhor está dizendo que essas frases não têm autoridade para definir seu destino. Assim como fez com Elias, Deus está se aproximando de você não com condenação, mas com cuidado, pedindo que você se levante em espírito para continuar a jornada. A maldição que dizia que sua mente sempre será um campo de guerra está sendo confrontada pela verdade de que você pode ter uma mente renovada, guiada pela paz de Cristo. Perceba que Deus não devolve Elias para a mesma condição de antes, apenas mais animado.
Ele o envia com uma nova consciência, com uma visão ampliada do plano divino, com instruções claras. Isso significa que quando o Espírito Santo quebra a maldição sobre a mente, ele não só tira o peso, como também dá a direção. Sua mente deixa de ser território fácil para o desespero e se torna terreno onde a esperança cresce. O que antes era lugar de fuga se torna lugar de envio. É isso que o Senhor deseja fazer em você, pegar o lugar das suas maiores confusões e transformá-lo em ponto de partida para uma vida conduzida pelo Espírito. Enquanto você ouve esta palavra, permita que o Senhor revele quais ameaças, quais frases, quais crenças têm funcionado como Jezabel na sua mente. Entregue a Ele cada pensamento de morte, cada desejo de desistir, cada acordo silencioso com a derrota. Hoje o Espírito Santo está passando por esse deserto interior e afirmando sobre você o contrário do que a maldição dizia. Onde a voz interior dizia: acabou, Deus está declarando: eu ainda tenho capítulos de graça para escrever na sua história. E à medida que avançarmos para o próximo ensinamento, vamos ver de forma ainda mais profunda como o Senhor continua desmontando essas fortalezas invisíveis e levantando você para viver uma mente livre, alinhada ao céu. 2. José no Egito e a batalha silenciosa da mente. Há momentos em que a maior maldição não está nas circunstâncias, mas naquilo que acontece dentro de nós enquanto enfrentamos circunstâncias injustas. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão. Tudo parecia indicar que havia uma sentença espiritual sobre sua vida, um padrão de perda e rejeição que se repetia sem trégua. Porém, o mais impressionante na história de José não é apenas o que ele viveu, mas como sua mente reagiu ao que viveu. É aí que Deus começa a revelar como quebra maldições que tentam controlar pensamentos, identidade e destino. Imagine o jovem que recebeu sonhos diretamente de Deus sendo jogado em um poço pelos próprios irmãos. O normal seria que sua mente absorvesse uma mentira cruel: eu não sou amado, não sou desejado, não tenho valor. Essa poderia ser a primeira raiz de uma maldição mental. Depois, como escravo no Egito, ele poderia ter acreditado: eu sou propriedade dos outros, minha vida não tem propósito. Mais tarde, acusado injustamente por Potifar e preso sem motivo, sua mente poderia ter se curvado à ideia destrutiva: Deus me esqueceu. Perceba a sequência. Cada acontecimento parecia confirmar uma narrativa de abandono. É assim que a maldição tenta se infiltrar, pela repetição do sofrimento, até que a mente começa a interpretar a dor como destino. Mas José rompe esse ciclo. Ele passa por tudo sem permitir que sua mente se torne cativeiro. Ele mantém uma consciência de que Deus está presente, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. A Bíblia repete uma frase poderosa: o Senhor estava com José. Essa declaração não significa que Deus evitou sua dor, mas que o sustentou dentro dela, protegendo sua mente de ser devorada por pensamentos destrutivos. E é isso que o Espírito Santo quer fazer com você hoje. Talvez sua história tenha repetido injustiças, rejeições ou perdas que se encadearam como se houvesse uma força te puxando para o mesmo lugar. Mas Deus está dizendo: eu estive contigo em cada fase, preservando o que o inimigo tentou quebrar em você. O mais profundo é perceber que José não apenas resistiu à maldição, mas também impediu que ela reescrevesse sua identidade. Na prisão, ele não age como um derrotado. Ele interpreta sonhos, consola outros presos, administra responsabilidades. Isso mostra que a mente dele estava alinhada com a promessa, não com o trauma. É assim que Deus começa a desfazer maldições mentais. Ele transforma sua perspectiva antes de transformar suas circunstâncias. José não esperou ser exaltado para pensar como alguém livre. Ele pensou como alguém livre para ser exaltado. Muitas pessoas hoje vivem aprisionadas porque esperam que a vida mude para só então mudarem por dentro. Mas o Espírito Santo está dizendo a você o que disse, de forma silenciosa, a José: a liberdade começa na mente. A mudança começa no pensamento. A quebra da maldição começa quando você decide não permitir que o passado escreva sua identidade. Talvez você tenha passado por rejeições que repetiram a narrativa: eu não sou suficiente. Talvez tenha vivido perdas que sussurraram: nada dura para mim. Talvez tenha carregado culpa que dizia: Deus cansou de mim. Mas a palavra de Deus sobre você é diferente. Ele te chama de filho.
amado, escolhido, guardado. Quando José é finalmente levado diante de Faraó, sua mente já está tão alinhada com o céu que ele diz: não está em mim interpretar sonhos, Deus dará resposta. Você percebe? Uma mente que poderia estar destruída, ferida, desconfiada, está firme, segura, consciente do propósito. É isso que Deus quer para você. Não apenas quebrar o peso que controla sua mente, mas restaurar a clareza espiritual, a confiança e o senso de destino. O que parecia maldição se transforma em plataforma. O Egito que tentou enterrá-lo se torna o lugar onde Deus o levanta. A prisão que tentou silenciá-lo se torna o lugar onde Deus o prepara. A traição que tentou destruí-lo se torna o instrumento que o posiciona. Assim, toda maldição que tentou controlar sua mente pode ser, pela ação do Espírito Santo, transformada em degrau para sua elevação. Hoje Deus quer que você olhe para sua história como José olhou para a dele. Ele disse aos irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Isso não foi apenas uma frase bonita. Foi a declaração de alguém cuja mente estava completamente livre de narrativas destrutivas. José não carregou o ódio que recebeu, não reproduziu o abandono, não se curvou à dor. Ele quebrou a maldição pela forma como pensou, pela forma como creu, pela forma como permaneceu firme. E Deus quer fazer o mesmo em você. Enquanto avançamos para o próximo ensinamento, permita que o Espírito Santo te mostre como ele já esteve agindo em sua história, mesmo onde você achava que estava só. A mesma mão que levantou José está tocando sua mente agora, quebrando padrões, silenciando mentiras e restaurando sua identidade. 3. A libertação do endemoninhado gadareno, quando a mente é território disputado. Há uma cena nas Escrituras que revela de forma profunda como a mente humana pode se tornar terreno de batalha espiritual e como Jesus intervém justamente onde as forças invisíveis tentam dominar. É o encontro de Jesus com o endemoninhado gadareno. Um homem que vivia entre os sepulcros, isolado, atormentado, incapaz de controlar seus próprios pensamentos. Ele não estava preso por correntes físicas, mas por correntes mentais. E isso diz muito sobre como as maldições atuam. Elas não começam nas mãos, começam na mente. Aquele homem simboliza tudo o que o inimigo tenta fazer quando deseja destruir alguém: confundir, isolar, ferir, afastar de toda fonte de amor. Ele vivia entre sepulturas, porque sua mente o convenceu de que aquele era seu lugar. Da mesma forma, muitas maldições mentais nos fazem habitar lugares internos que não têm vida, lugares de tristeza, de culpa, de memórias dolorosas que se repetem como ecos intermináveis. A mente pode se tornar um cemitério de experiências passadas, onde enterramos esperança, fé e identidade. É ali que o inimigo opera, porque ele sabe que um coração ferido pode ser curado, mas uma mente aprisionada não consegue ver a saída. Mas quando Jesus atravessa o mar e chega àquela região, algo extraordinário acontece. Antes mesmo de dizer uma palavra, sua presença expõe tudo o que estava oculto. O homem corre na direção de Jesus, como se houvesse dentro dele um último grito de consciência clamando por libertação. Isso revela uma verdade poderosa. Por mais aprisionada que a mente esteja, sempre existe uma parte do seu ser que reconhece o Salvador quando ele se aproxima. Talvez você esteja ouvindo este estudo e sinta que sua mente tem sido território de guerra por muito tempo. Pensamentos que não consegue controlar, sentimentos que se repetem, medos que voltam mesmo depois de tanta oração. Mas o Espírito Santo está atravessando o mar da sua história para te encontrar exatamente onde você está. Quando Jesus pergunta ao homem qual é o seu nome, a resposta é trágica: Legião. Ele já não conseguia se identificar. Ele se via pelo que o dominava, não pelo que ele era. Quantas vezes isso acontece com você? A mente começa a dizer: eu sou ansiedade, eu sou fracasso, eu sou rejeição. Não são apenas sentimentos. São identidades impostas por experiências que feriram seu espírito. A maldição se fortalece quando você começa a se definir pelo que te machucou. Mas Jesus não aceita essa resposta como verdade final. Ele sabia que aquele homem tinha nome, história, propósito. Ele sabia que legião não era identidade, era opressão. Da mesma forma, Deus olha para você e vê quem você é, não o que te oprimia.
Quando Jesus ordena que os espíritos saiam, algo poderoso acontece. Aquilo que dominava a mente do homem se retira, e a Bíblia diz que ele fica sentado, vestido e em perfeito juízo. Essa imagem fala diretamente ao que o Espírito Santo deseja fazer na sua vida. Sentado representa descanso, estabilidade emocional. Vestido simboliza dignidade restaurada, identidade renovada. Em perfeito juízo significa uma mente alinhada, limpa, livre de narrativas destrutivas. Perceba, Jesus não mudou primeiro as circunstâncias externas. Ele restaurou a mente. Depois que a mente foi liberta, a vida inteira pôde ser reconstruída. Talvez a maldição que tem tentado controlar sua mente seja a repetição de pensamentos escuros, recordações que te perseguem, inseguranças que se tornaram companheiras indesejáveis. Mas hoje o Espírito Santo está ordenando que tudo aquilo que ocupava espaço em você sem permissão seja arrancado. Ele está te devolvendo ao estado de perfeito juízo espiritual, emocional e mental. Ele está te devolvendo ao que você deveria ser antes da dor, antes do trauma, antes das palavras que tentaram te destruir. O mais impressionante é o que acontece depois da libertação. O homem quer seguir Jesus imediatamente, mas o mestre lhe diz: volta para tua casa e anuncia quão grandes coisas Deus fez por ti. Isso revela algo profundo. Quando Deus quebra uma maldição mental, Ele não apenas liberta, Ele envia. Ele transforma a ferida em testemunho, dor em autoridade, batalha em ministério. A região inteira, que antes temia aquele homem, passa agora a ouvir dele as maravilhas de Deus. Aquele que era marcado pela escuridão se torna portador de luz. Assim também será com você. O que hoje tenta te aprisionar será amanhã o testemunho que libertará outras vidas. A área onde sua mente mais sangrou será o território de maior autoridade espiritual. O que parecia destruição se tornará envio. Você não será lembrado pelo peso que carregou, mas pelo poder que te libertou. Ao passarmos para o próximo ensinamento, permita que este momento seja uma declaração silenciosa dentro de você. Jesus está atravessando tudo para restaurar minha mente. O Espírito Santo está ordenando liberdade sobre cada área onde antes havia confusão. E aquilo que tentou te aprisionar será usado por Deus como plataforma para te levantar. 4. A travessia do Mar Vermelho, quando Deus quebra a maldição da mente que ainda pensa como escrava. A libertação do Egito é uma das cenas mais marcantes de toda a Escritura, não apenas porque Deus abriu o mar, mas porque expôs algo que muitos ignoram. O povo estava livre fisicamente, mas ainda preso mentalmente. É exatamente aqui que a maior batalha espiritual se revela. A maldição que controla a mente sempre tenta fazer você voltar para aquilo que Deus já libertou. E se existe uma história bíblica que descreve essa guerra interna, é a do povo diante do Mar Vermelho. Depois de 400 anos sob escravidão, Deus os tira do Egito com mão poderosa. Mas quando eles chegam diante do mar e percebem o exército de Faraó se aproximando atrás deles, algo acontece dentro da mente coletiva do povo. Eles dizem a Moisés: por que nos tirou do Egito? Teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Perceba a profundidade disso. A maldição da escravidão estava tão profundamente instalada na mente deles que, diante da primeira ameaça, preferiram voltar ao cativeiro do que prosseguir rumo à promessa. É assim que muitas maldições atuam. Elas não prendem apenas pelos fatos, mas pela memória da dor. Elas fazem você acreditar que é melhor viver no que é conhecido, mesmo que te destrua, do que arriscar a liberdade que Deus está te oferecendo. Quantas vezes você percebeu isso em você mesmo? Cada vez que Deus tenta te levar para algo novo, um pensamento antigo tenta te puxar de volta. Cada vez que você tenta romper com ciclos, algo na sua mente sussurra: você não consegue. É melhor ficar onde está. Essas vozes não são apenas medos, são resquícios espirituais de um Egito que Deus quer arrancar da sua alma. Mas observe a resposta de Deus. Ele não volta com o povo. Ele não reabre o caminho de volta ao Egito. Ele não aceita que a mente deles continue escravizada. Ao contrário, ele ordena: marche. É como se dissesse: a mente está com medo, mas o espírito precisa obedecer. E quando Moisés ergue o cajado, o mar se abre. Essa cena é muito mais do que um milagre físico, é um símbolo espiritual profundo.
Resultado: quando você decide avançar mesmo com medo, Deus abre caminhos que não existiam. Ele transforma o impossível em passagem. Ele rompe a maldição que dizia que você nunca seria livre. A travessia fala sobre essa decisão interior, continuar andando mesmo quando sua mente repete histórias antigas. O povo caminhou pelo meio do mar com paredes de água ao lado. Isso significa que a proteção de Deus estava presente em cada passo, mesmo quando o coração ainda tremia. A fé deles não estava madura, mas o socorro de Deus estava. E da mesma forma, o Espírito Santo está dizendo a você hoje que ele não exige perfeição dos seus pensamentos para te libertar. Ele exige rendição. Ele exige movimento. Ele exige que você tenha coragem de avançar apesar dos ecos da escravidão mental. O ponto mais poderoso acontece quando o último israelita termina a travessia. A Bíblia diz que Deus faz o mar voltar ao seu lugar, cobrindo completamente os egípcios. O significado espiritual disso é imenso. Aquilo que te perseguia não seguirá você para a nova fase. Quando Deus decide quebrar uma maldição da mente, ele não a suspende temporariamente, ele destrói suas raízes. O mar que abriu para te libertar se fecha para impedir que o passado volte a te aprisionar. O Egito que um dia te marcou não tem mais autoridade para te alcançar. Talvez você ainda esteja vivendo exatamente esse momento, sentindo o peso daquilo que te perseguia, ouvindo as vozes dos medos antigos correndo atrás de você, tentando te convencer de que sua história não muda. Mas hoje o Espírito Santo está te conduzindo por uma travessia. E ele está dizendo: eu estou abrindo caminho onde a sua mente só vê impossibilidade. Eu estou quebrando a maldição que alimentava seus pensamentos de fracasso. Eu estou fechando portas que antes te puxavam para trás. A travessia do mar é o retrato da alma que finalmente entende: a escravidão ficou para trás. Deus está separando o que é velho do que é novo, o que é opressão do que é promessa. E quando você respira fundo e dá o próximo passo, ele sela aquilo que tentou te controlar por tanto tempo. Porque libertação não é apenas sair do Egito, é permitir que o Egito saia de você. 5. A tentação de Jesus no deserto, quando a maldição tenta manipular pensamentos antes de manipular decisões. Há momentos da vida espiritual em que a verdadeira batalha não acontece diante das pessoas, mas no silêncio da mente. A tentação de Jesus no deserto revela uma verdade profunda. Antes de tentar controlar comportamentos, o inimigo tenta controlar pensamentos. É por isso que muitas maldições atuam de forma invisível. Elas tentam alterar a forma como você percebe a si mesmo, como enxerga Deus e como interpreta suas circunstâncias. A mente é sempre o primeiro campo de guerra. Jesus estava 40 dias em jejum. O corpo estava fraco, mas o espírito estava firme. E é justamente nesse momento de vulnerabilidade física que Satanás aparece. Isso já nos ensina algo essencial. As maldições e ataques espirituais não aparecem quando estamos no auge, mas quando estamos cansados, desgastados, famintos emocionalmente. O inimigo espera a brecha da fragilidade para sugerir pensamentos que parecem lógicos, mas são armadilhas espirituais. Ele não começou dizendo para Jesus pecar. Começou dizendo: se és filho de Deus. Ele não atacou a fé, atacou a identidade. É assim que a maldição mental opera. Não tenta destruir você de uma vez, tenta primeiro semear dúvidas sobre quem você é. Uma pequena distorção, uma frase, uma lembrança, um pensamento que sussurra: você não é tão amado assim. Você não é tão forte assim. Você não é tão chamado assim. Quando Jesus responde com a palavra, ele não está apenas citando versículos. Ele está reafirmando a verdade que sustenta a mente: minha identidade não se negocia. Minha identidade não depende das circunstâncias. Minha identidade não se define pelo que o inimigo fala. A segunda tentação revela outra tática. O inimigo leva Jesus ao ponto mais alto do templo e sugere: joga-te daqui. É como se dissesse: prove o que você vale. Prove que Deus está contigo. Quantas maldições se infiltram exatamente assim? Elas fazem você se sentir insuficiente, pressionado a se justificar, a provar o próprio valor, a buscar reconhecimento para validar sua existência.
Pensamentos como eu tenho que agradar todo mundo ou eu preciso ser perfeito para ser aceito não são emoções inofensivas. São grilhões espirituais que tentam controlar sua mente, afastando você da confiança simples e profunda em Deus. Mas Jesus novamente responde com a verdade: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele confronta a raiz daquele pensamento. O que ele está dizendo é: eu não preciso forçar Deus a provar nada, porque minha confiança já está estabelecida. Uma mente liberta é uma mente que não negocia sua fé para obter validação. O Espírito Santo quer fazer isso com você hoje. Silenciar os pensamentos que te empurram para a autopunição, para a cobrança excessiva, para a necessidade de provar constantemente que tem valor. Na terceira tentação, o inimigo mostra os reinos do mundo e promete entregá-los a Jesus em troca de adoração. É aqui que a maldição revela sua forma mais perigosa. Ela oferece atalhos. Promessas rápidas. Caminhos fáceis que evitam a dor, mas anulam o propósito. Quantas vezes pensamentos tentadores surgiram como atalhos emocionais? Desistir. Voltar atrás. Ceder ao medo. Abandonar o processo. Livrar-se da responsabilidade. Às vezes, a maldição mental não tenta apenas ferir você, tenta seduzir você a fugir da missão que Deus te deu. Jesus finaliza dizendo: só ao Senhor teu Deus adorarás. Ele afirma que sua mente, seu coração e seus passos pertencem somente ao Pai. E naquele instante, o inimigo se retira. O ataque cessa. O deserto deixa de ser lugar de guerra e se torna lugar de fortalecimento. A Bíblia diz que anjos vieram servir a Jesus. Isso revela algo profundo. Quando a sua mente resiste ao ataque com a verdade, o céu te fortalece no lugar onde antes você só sentia fraqueza. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto. Uma fase em que suas emoções estão fragilizadas, seus pensamentos estão vulneráveis e suas forças parecem pequenas. Mas o Evangelho te ensina algo poderoso. Deserto não é maldição, deserto é treinamento. É ali que Deus expõe pensamentos que te aprisionavam, te prepara para resistir à sedução das mentiras e te fortalece para viver a plenitude da sua identidade. Cada sugestão do inimigo a Jesus foi uma tentativa de plantação mental. E cada resposta de Jesus foi uma arrancada de raiz. Da mesma forma, o Espírito Santo está hoje arrancando raízes de pensamentos que não vieram de Deus. Ele está ensinando você a perceber quando uma sugestão não é apenas emocional, mas espiritual. Ele está te fortalecendo para reconhecer quando algo é tentação para regressar à insegurança, ao medo ou à falsa identidade. O deserto, na verdade, é o lugar onde Deus quebra maldições que tentavam controlar sua mente. É o cenário onde ele expõe mentiras, revela verdades e te prepara para viver um novo nível de propósito. E assim como Jesus saiu do deserto em poder, você também está sendo preparado para sair desta fase com mais autoridade espiritual do que entrou. 6. A muralha de Jericó, quando Deus quebra a maldição dos pensamentos que bloqueiam o avanço. A história das muralhas de Jericó não é apenas sobre pedras caindo, é sobre pensamentos caindo. É sobre como Deus confronta estruturas internas que parecem intransponíveis, aquelas que se levantam dentro da mente dizendo que você nunca vai mudar, nunca vai superar, nunca vai romper. Jericó representa tudo aquilo que tenta te convencer de que o futuro está fechado e que a promessa é grande demais para alguém como você. Por isso esta passagem fala tão profundamente as maldições que tentam controlar a mente. Antes de entrar na terra prometida, Israel precisava enfrentar Jericó. Curiosamente, Deus não pediu que eles construíssem armas, nem que escalassem muros, nem que tentassem forçar a entrada. Ele ordenou algo que parecia estranho à lógica humana: caminhem. Contornem a cidade em silêncio. Observem o que parece impossível, sem permitir que a mente seja dominada pelo medo. Esse é o primeiro passo quando Deus vai quebrar uma maldição na mente. Ele te chama para obedecer mesmo quando seus pensamentos insistem em dizer que nada vai mudar. Cada volta ao redor de Jericó era um confronto interno. Não era apenas sobre andar, era sobre não desistir. Era sobre continuar caminhando apesar da dúvida. Era sobre calar pensamentos antigos enquanto se aproximavam da vitória. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você ora, declara, tenta ir adiante, mas parece que o muro continua lá.
O muro do medo, da ansiedade, da culpa, das vozes internas que insistem em te lembrar de fracassos passados. Mas assim como com Israel, Deus está te ensinando que algumas muralhas caem não quando você as enfrenta com força, mas quando você persevera com fé. No 7º dia, após 7 voltas, Deus manda o povo gritar. Isso simboliza o momento em que a fé supera o silêncio da alma e rompe a barreira dos pensamentos aprisionados. O grito não era desespero, era alinhamento. Era a declaração final de que o povo acreditava no que Deus disse e não no que viam. É aqui que uma maldição mental perde seu poder, quando você declara a verdade acima daquilo que sua mente tenta repetir como destino. A muralha não caiu quando o povo a empurrou. Ela caiu quando o povo concordou com o decreto de Deus. Perceba que Jericó não era apenas uma cidade, era uma fortaleza estratégica. Ela representava o maior obstáculo entre Israel e a promessa. Do mesmo modo, há pensamentos que se tornam fortalezas dentro de nós. Pensamentos repetidos por tanto tempo que se transformam em estruturas. A ideia de que você não é suficiente. A crença de que sua vida não vai avançar. O medo de que tudo dará errado novamente. Essas fortalezas se erguem altas como Jericó e tentam bloquear cada passo da jornada espiritual. Mas hoje o Espírito Santo está te levando a contornar essas muralhas não com desespero, mas com fidelidade. Quando Jericó desabou, a queda foi total. Nada ficou de pé. Isso revela que, quando Deus quebra uma maldição mental, Ele não deixa pedaços escondidos para te aprisionar no futuro. Ele derruba o que te bloqueava por completo. E a vitória abriu caminho para Israel conquistar o que Deus tinha prometido a gerações. Da mesma forma, quando a muralha dos seus pensamentos limitadores cair, você vai perceber que aquilo que antes te detinha se tornará apenas uma lembrança do que Deus já venceu por você. A queda de Jericó também nos ensina algo precioso. Às vezes, Deus te manda marchar em silêncio porque quer que você aprenda a controlar o que passa dentro de você antes de controlar o que acontece ao redor de você. O silêncio do povo não era vazio, era disciplina espiritual. Era Deus ensinando que a mente que se cala diante da dúvida é a mesma que aprenderá a gritar a vitória no momento certo. Hoje o Espírito Santo está te conduzindo a esse tipo de marcha interior. Talvez você ainda veja muros enormes diante dos seus planos, da sua cura, da sua vida emocional, da sua identidade espiritual. Mas Deus está dizendo: continue marchando. Continue crendo. Continue caminhando mesmo sem entender. Porque a muralha que parece te dominar está prestes a ceder, não porque você é forte, mas porque Deus declarou que ela vai cair. Ao entrarmos no próximo ensinamento, carregue isso com você. Nenhuma muralha mental é maior que a promessa que Deus colocou dentro de você. E aquilo que tenta bloquear sua jornada será derrubado quando você alinhar sua mente ao comando do Espírito Santo. 7. A cura do paralítico em Cafarnaum, quando Deus quebra a maldição da mente que acredita ser carregada para sempre. A cena é conhecida. Uma casa cheia, Jesus ensinando, e 4 homens abrindo o telhado para descer um paralítico até onde o mestre estava. Mas por trás dessa narrativa existe uma revelação profunda sobre a mente humana e sobre como o Espírito Santo quebra maldições que há anos definem a forma como alguém se vê. A verdadeira prisão daquele homem não era apenas física, era mental. Ele havia sido paralisado por tanto tempo que sua mente já tinha aceitado a ideia de que nunca sairia daquela condição. É assim que muitas maldições operam, transformam um momento de dor em identidade permanente. Antes de curar seu corpo, Jesus diz algo que rompe um grilhão invisível: Filho, teus pecados estão perdoados. Essa frase não é apenas espiritual, é psicológica, emocional, identitária. Era como se Jesus dissesse: você não é sua paralisia. Você não é o que te aconteceu. Você não é a soma dos seus erros. Uma mente paralisada é uma mente que acredita que não merece avançar, que o passado sempre será maior que o futuro, que a culpa é mais forte que a promessa. Ao perdoá-lo, Jesus quebra a primeira e mais poderosa raiz da maldição mental, a crença de que a vida é sempre determinada pelo que deu errado. Enquanto isso, os religiosos murmuram em seus pensamentos. Repare, pensamentos. A batalha novamente acontece na mente. Eles não dizem nada, apenas pensam.
Mas Jesus percebe as resistências internas e responde: por que pensais assim em vossos corações? O mestre expõe que a verdadeira paralisia acontece dentro do coração antes de acontecer no corpo. Isso revela algo delicado e profundo. Existem pensamentos silenciosos que sabotam a fé, ideias antigas que parecem razoáveis, mas são grilhões espirituais. Pensamentos como eu mereço ficar assim, eu não tenho mais força, Deus não vai agir por mim. Maldições mentais se escondem nesse tipo de raciocínio. Então Jesus declara: levanta-te, toma o teu leito e anda. Cada palavra é uma ruptura. Levanta-te confronta a passividade que se instalou. É Deus chamando você para uma nova postura. Toma o teu leito significa: carregue aquilo que te carregava. Transforme sua história em testemunho. Anda declara que você está autorizado a seguir adiante, que o futuro não está mais preso ao trauma, ao medo, ao que disseram sobre você. A ordem de Jesus é clara: a maldição que te prendia já não tem autoridade. Esse é o ponto mais forte desse ensinamento. A maldição que controla a mente paralisa os sonhos, as decisões, os movimentos internos. Faz a pessoa acreditar que depende sempre dos outros, que nunca conseguirá caminhar sozinha, que está condenada à dependência emocional, espiritual, afetiva. Mas quando Jesus entra, ele não apenas restaura a mobilidade física, ele devolve autonomia de vida. Ele devolve direção. Ele devolve estrutura interna. Ele devolve a capacidade de se levantar daquilo que antes te aprisionava. Observe que o relato bíblico diz que o homem se levantou imediatamente. Não com hesitação, não aos poucos, não com dúvida. Isso mostra o que acontece quando uma maldição mental é rompida. O espírito reage mais rápido do que a mente conseguiria explicar. Há movimentos que parecem ousados demais, decisões que parecem grandes demais, mudanças que parecem rápidas demais, mas que se tornam naturais quando Deus entra no centro do pensamento. O homem sai pela porta que antes ele nunca havia atravessado, diante de todos. A mente que acreditava ser invisível passa a experimentar honra diante das pessoas. E o mais lindo é que esse milagre não começa nele. Começa na fé dos amigos. A Bíblia diz: vendo Jesus a fé deles. Isso nos ensina que às vezes, quando sua mente está cansada demais para crer, Deus envia pessoas para te carregar até a presença dele. Pessoas que oram por você, que te enviam mensagens, que te trazem até este vídeo, que acreditam na sua restauração quando você mesmo já não consegue acreditar. Isso também faz parte da quebra da maldição. Deus não deixa você lutar sozinho. Talvez você tenha vivido tanto tempo dentro das mesmas limitações que, sem perceber, sua mente aceitou a paralisia como destino. Talvez você tenha acreditado que é assim mesmo, que não tem jeito, que é tarde demais. Mas o Espírito Santo está dizendo agora, com a mesma autoridade que ecoou naquele dia em Cafarnaum: levanta-te. Há vida além da dor. Há movimento além da paralisia. Há futuro além daquilo que te segurou. E quando você der seu próximo passo de fé, mesmo que pequeno, o céu inteiro testemunhará que a maldição que tentava controlar seus pensamentos não tem mais poder sobre você. A casa que antes te viu preso será a mesma que te verá caminhando. E o que era vergonha se tornará glória. 8. Neemias reconstruindo os muros. Quando Deus quebra a maldição da mente que acredita que tudo já está destruído demais para recomeçar. A história de Neemias é uma das maiores revelações bíblicas sobre como Deus restaura a mente antes de restaurar qualquer estrutura exterior. Jerusalém havia sido destruída, seus muros derrubados, suas portas queimadas. Mas o ponto mais sensível do texto é a reação do povo. Eles se acostumaram à destruição. Eles viviam cercados pelos escombros, e sua mente já tinha aceitado a ideia de que nada poderia ser feito. Não era apenas um muro no chão, era a esperança emocional e espiritual de uma nação que tinha sido quebrada. Algumas maldições atuam exatamente assim, fazem você acreditar que os destroços da sua vida são definitivos. Neemias, porém, recebe uma notícia que desperta nele uma dor profunda, mas uma dor que produz movimento. Ele chora, jejua, ora, mas não para no lamento. Ele decide reconstruir. E é aqui que Deus revela um princípio poderoso. A libertação começa quando a mente decide que o futuro não será definido pelos escombros do passado.
Neemias não tinha poder militar, não tinha riqueza, não tinha exército. O que ele tinha era uma mente despertada pelo Espírito, consciente de que Deus ainda não havia terminado. Assim também é com você. Talvez você olhe para áreas da sua vida e veja apenas ruínas, relacionamentos quebrados, sonhos desfeitos, autoestima despedaçada, padrões repetidos que pareciam impossíveis de superar. Mas o Espírito Santo está despertando em você a mesma convicção que despertou em Neemias. Ainda dá para reconstruir. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele faz algo surpreendente. Ele não começa pela multidão. Ele não convoca o povo imediatamente. Ele sai sozinho, de noite, e examina cada pedaço do muro, cada porta destruída. Essa cena é profundamente espiritual. É o momento em que Deus permite que você encare sua realidade sem medo, sem negação, sem fugir do que dói. Não para te envergonhar, mas para te preparar. Porque nenhuma reconstrução começa negando a dor, começa encarando a dor sem permitir que ela defina o resultado. Talvez o Espírito Santo esteja te guiando exatamente para isso, olhar com sinceridade para aquilo que te feriu, mas com uma nova perspectiva, a de que não termina assim. Quando Neemias apresenta a visão ao povo, ele declara: "A mão do meu Deus foi favorável sobre mim." Repare que ele não começa dizendo que tem habilidade, planejamento ou força. Ele afirma que tem favor. É assim que Deus quebra maldições da mente. Ele te faz perceber que você não constrói sozinho. Que há uma mão sobre sua vida que te sustenta, te guia e te protege. A maldição sussurra que você está sozinho. O Espírito proclama que o favor te acompanha. Mas logo que a reconstrução começa, surge oposição. Sambalate, Tobias e Gesem zombam, tentam intimidar, tentam desanimar. Isso representa perfeitamente a dinâmica da mente. Toda vez que você tenta recomeçar, surgem vozes, internas e externas, lembrando suas falhas, seus medos, seus limites. Sambalate diz: "Até uma raposa derrubaria esse muro." Essa frase é a representação exata de uma maldição mental. Palavras que diminuem, que enfraquecem, que tentam convencer você de que seus esforços não têm valor. Mas Neemias não debate com as vozes. Ele ora. Ele trabalha. Ele persevera. Ele entende que algumas batalhas não são respondidas com argumentos, mas com continuidade. Da mesma forma, Deus está te ensinando que você não precisa provar nada a ninguém. Sua resposta será o que ele fará por meio de você. O mais poderoso acontece quando o muro chega à metade da altura. Metade. Não completo, não perfeito, não pronto, mas suficiente para despertar um ataque maior do inimigo. Isso revela algo espiritual. O inimigo não teme o começo, ele teme o progresso. Ele teme que sua mente saia do lugar de estagnação e entre no ritmo da restauração. É por isso que, quando você começa a se levantar, a ansiedade aumenta, o medo aperta, velhas memórias tentam voltar. Não é sinal de fracasso. É sinal de avanço. Neemias, porém, arma uma estratégia. Metade do povo constrói, metade vigia. Isso representa o equilíbrio espiritual que quebra qualquer maldição mental. Construir e vigiar. Trabalhar e orar. Avançar e proteger. Deus está te chamando para uma vida onde você não apenas reconstrói o que foi destruído, mas protege sua mente das vozes que antes te paralisavam. Porque reconstrução não é só erguer, é vigiar para que a destruição antiga não volte. E finalmente, o muro é concluído em 52 dias. O que demorou décadas para ser destruído é restaurado rapidamente quando Deus está no centro. Isso mostra que a agilidade da restauração não depende do tempo que você perdeu, mas do poder que te sustenta. E a Bíblia diz que todos os inimigos reconheceram que aquela obra só podia ter sido feita por Deus. Seu futuro será assim. Sua história será assim. Quando Deus terminar o que está começando na sua mente, até quem duvidou reconhecerá que não foi força humana, mas intervenção divina. Assim como Neemias, você vai olhar para áreas da sua vida que pareciam irreparáveis e perceber que Deus está reconstruindo tudo, de dentro para fora. A maldição que dizia que não tem mais jeito está sendo quebrada pela verdade de que o que Deus toca, Ele restaura por completo. 9. Davi em Ziclag.
Quando Deus quebra a maldição da mente que desmorona diante da perda. Há um episódio na vida de Davi que expõe com clareza o ponto exato onde muitas maldições tentam se instalar, o momento da perda. Ziclag havia sido incendiada. Suas casas estavam destruídas, seus bens levados e, pior, suas famílias sequestradas. Davi e seus homens, guerreiros experientes, choraram até perder as forças. Era o tipo de dor que ameaça a fé, corrói a esperança e tenta convencer a mente de que Deus não está mais presente. E é exatamente nesse tipo de cenário que a maldição da derrota tenta se infiltrar. A Bíblia diz que, diante da tragédia, os homens começaram a culpar Davi e cogitar apedrejá-lo. Mas a mente mais atacada naquela hora era a do próprio Davi. Em questão de minutos, ele perdeu sua casa, sua família, sua segurança e sua reputação. É nesse ponto que muitas pessoas sucumbem, quando aquilo que amam é atacado de forma tão repentina que a mente não consegue organizar os pensamentos. A maldição se aproveita do caos emocional para sugerir interpretações destrutivas como tudo acabou, isso é culpa sua, Deus te abandonou, você não vai se recuperar. São momentos assim que moldam destinos, porque é na dor extrema que os pensamentos se tornam mais vulneráveis. Mas a Bíblia registra algo impressionante. Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Não foi um milagre externo. Não foi uma intervenção visível. Foi um movimento interno. A maior vitória naquela hora não foi militar, foi mental. Enquanto o caos gritava ao redor, Davi se levantou dentro de si. Isso significa que ele rejeitou a narrativa da maldição e escolheu acreditar que Deus ainda estava escrevendo sua história. Ele não disse a si mesmo que não doía. Ele não negou a tragédia. Mas ele recusou deixar a dor definir sua identidade. É assim que o Espírito Santo quebra maldições da mente. Ele te visita no ponto mais vulnerável, quando você se sente esmagado, e coloca dentro de você uma força que não vem de explicações, mas de presença. Talvez você esteja enfrentando perdas que te deixaram emocionalmente esvaziado. Coisas que foram tiradas de você de maneira abrupta, oportunidades, relacionamentos, saúde, estabilidade. Situações que tentam convencer sua mente de que acabou. Mas a voz do Espírito hoje ecoa o mesmo que ecoou para Davi. Ainda existe caminho. Ainda existe recuperação. Ainda existe promessa depois da dor. Davi então faz algo que muda tudo. Ele consulta o Senhor. Em vez de permitir que a mente ferida decida o próximo passo, ele entrega seus pensamentos ao discernimento divino. E Deus responde com uma frase que tem poder para quebrar qualquer maldição mental. Persegue, porque de maneira certa alcançarás e sem falta recuperarás tudo. Essa declaração é o contrário exato da maldição da perda. É Deus dizendo, nada do que te foi roubado está perdido na eternidade. Eu restituo. Eu restauro. Eu devolvo. A mente marcada pela dor diz, nunca mais vou ter o que perdi. A mente curada pelo Espírito diz, Deus vai restaurar até o que parecia impossível. Davi então se levanta e começa sua jornada. Mas observe, a recuperação não começa com vitória no campo de batalha, começa com a mente recuperada na presença de Deus. Antes de reaver sua família, Davi recuperou seu foco. Antes de restaurar suas posses, restaurou sua confiança. Antes de reerguer sua cidade, reergueu sua alma. Esse é o processo espiritual da libertação mental. Deus ajusta primeiro o que está dentro, para que você consiga recuperar o que foi perdido fora. Quando Davi chega ao campo inimigo, a Bíblia revela um detalhe precioso. Um servo abandonado pelos amalequitas se torna a chave da vitória. Isso mostra que, quando a mente se alinha com Deus, ele começa a usar coisas inesperadas para te conduzir à restauração. Aquilo que parecia pequeno, irrelevante ou até descartado se torna instrumento de Deus para voltar a unir os pedaços da sua vida. A maldição sempre tenta te convencer de que não há saída. Mas Deus sempre tem uma rota. Mesmo quando você não vê, Ele está conduzindo. Ao final, Davi recupera tudo. Não parte, não metade, não fragmentos. A Bíblia faz questão de dizer, nada faltou. Isso revela a natureza de Deus em quebrar maldições. Ele não apenas interrompe a perda, ele restitui o que foi arrancado. Ele devolve dignidade, alegria, propósito, identidade.
Ele repara o que a dor tentou destruir. Talvez hoje você esteja em sua própria Ziklag. Talvez esteja cercado por áreas queimadas da sua vida, tentando entender como Deus permitirá um recomeço. Mas assim como Davi, você está sendo fortalecido agora pelo Espírito Santo para recuperar aquilo que parecia perdido para sempre. Sua mente está sendo levantada antes mesmo que seus olhos vejam a mudança. O fogo da destruição não terá a palavra final. A restauração já começou dentro de você. Conclusão. Se você chegou até aqui, precisa saber, isso não é comum. A maioria das pessoas começa, mas poucas terminam. Poucas têm a coragem de permanecer até o final de uma mensagem que confronta a mente, cura feridas antigas e expõe batalhas profundas que muitos evitam enfrentar. Mas você ficou. E isso revela algo precioso. Existe um chamado sobre a sua vida. Existe uma fome espiritual que Deus mesmo plantou em seu coração. Você faz parte dos que não apenas ouvem, você faz parte dos que perseveram. E quem persevera recebe revelações que outros nunca alcançarão. Ao longo desta jornada, Deus te conduziu por histórias bíblicas que revelam não apenas o poder dele, mas o que ele está fazendo em você agora. Cada ensinamento foi uma peça de um quebra-cabeça espiritual que se encaixa no momento em que você entende. A maldição que tentava controlar sua mente não tem mais domínio sobre você. E talvez você não perceba imediatamente, mas algo mudou dentro de você. Há áreas da sua mente que estão mais leves, pensamentos que perderam força, lágrimas que carregavam peso e agora se tornaram sementes de renascimento. Você está percebendo essa mudança porque o Espírito Santo está operando em profundidade. E agora eu quero te pedir uma coisa muito especial. Como sinal de que você não apenas ouviu, mas recebeu tudo que Deus te entregou hoje, escreva nos comentários esta frase: minha mente voltou para Deus. Essa será a marca dos escolhidos que completaram esta jornada. Eu vou saber quem permaneceu até o fim. E mais do que isso, essa declaração é uma confissão espiritual, um ato de fé, uma semente profética. Quando você escreve isso, está afirmando diante do céu e contra o inferno que sua mente pertence ao Senhor, que seus pensamentos estão sendo renovados, que sua identidade está sendo restaurada. Quero também te pedir que compartilhe este vídeo com alguém. Não como um gesto qualquer, mas como um ato de misericórdia. Você não sabe quem está vivendo uma batalha silenciosa na mente, quem está tendo pensamentos que nunca confessou, quem está lutando contra ciclos invisíveis que tentam destruí-lo por dentro. Quando você compartilha, você se torna instrumento do Espírito Santo para quebrar cadeias em outras vidas. Lembre-se, Deus usou homens, mulheres, servos improváveis em toda a Escritura para levar libertação. E agora Ele quer usar você. E se você ainda não está inscrito no canal, eu preciso te dizer com todo amor e verdade: não permita que a falta de compromisso te roube o que Deus está tentando construir em você. Muitos assistem, se emocionam e vão embora sem permanecer na presença que o chamou. E depois se perguntam por que perdem força, por que a fé oscila, por que a mente volta aos mesmos padrões. A caminhada espiritual exige constância. A palavra de Deus exige continuidade. Inscrever-se não é sobre número, é sobre manter viva a obra que Deus começou em você. Se você já é inscrito, sinta orgulho. Você faz parte de uma família espiritual que cresce unida e caminha em propósito. Se ainda não é, dê esse passo. Torne-se parte do que Deus está levantando aqui. Antes de encerrarmos, quero te convidar a fazer algo profundo. Quando o vídeo terminar, não saia correndo para outra coisa. Fique alguns minutos em silêncio, deixe a música tocar sobre você, permita que o Espírito Santo assente tudo o que foi ministrado. Esse silêncio será como um bálsamo, um repouso para sua alma, um momento em que Deus sela a libertação que começou hoje. E enquanto estiver nesse silêncio, dedique algumas palavras ao Senhor. Agradeça. Louve. Entregue sua mente a Ele. Essa entrega final consolida tudo o que foi construído aqui. Você não está sozinho. Você não está perdido. Você não está preso ao que um dia te feriu. A maldição foi quebrada. A mente foi restaurada. A jornada recomeçou. E aquilo que Deus começou na sua vida hoje não será interrompido. A paz de Cristo caminhará com você daqui para frente.